Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Thaís, eu sou professora há 23 anos. Hoje, há alguns anos, eu já atuo na sala de alfabetização. Eu venho aqui hoje um pouquinho para conversar sobre processo de alfabetização. Na verdade, um pouquinho das angústias, né, que a gente tem vivido. Isso eu falo tanto quanto professores e famílias. A gente sabe que a pandemia trouxe sim um desafio enorme para a área da educação e muitos pais, muitas mães eu tenho escutado bastante de que será que o ano está perdido? Nossa, é uma fase tão importante na vida do meu filho, da minha filha. E aí, como será esse processo de alfabetização? Então, eu sigo até as meninas do SOS Educação e gosto muito do que elas falam, e elas têm falado uma questão, feito uma analogia como uma peça de teatro, e isso me chamou a atenção, gostei bastante e quero compartilhar isso com vocês. Quando vai ensaiar uma peça, né, um teatro vai apresentar, tem toda uma rotina na escola que os professores ensaiam e por trás, nos bastidores, tem desafios, tem problemas, tem risadas, tem conquistas. E assim é também o processo de alfabetização. Então, na escola tem desafios, tem dia que dá mais certo, tem dia que não dá muito certo, então vamos tentar fazer de outra forma. Essa criança aprendeu melhor assim, aquela criança aprendeu melhor daquele outro jeito. E esses bastidores, os pais, vocês não estão muito acostumados com esses bastidores, né? Os professores, sim. E aí eu falo que a angústia é de todo mundo, porque ao mesmo tempo que as famílias hoje estão vivendo os bastidores do processo de alfabetização, os professores estão naquela expectativa e na angústia também de querer ajudar, de querer saber como está a criança, de procurar auxiliar ou pela aula pela EAD, ou ligando, ou conversando, ou dando dicas, ou mandando materiais, enfim, tentando de várias formas. Eu coloquei algumas dicas aí no espaço, do Instagram, do espaço, que é um pouco isso. Tentem ao máximo trazer esse processo de alfabetização, famílias, como mostrando para a criança o papel social da leitura e da escrita. Mas não é mostrar impondo, é mostrar vivenciando. Fazendo uma lista de compras, olhando o menu para pedir alguma coisa pelo iFood, quem está pedindo, sabe assim, como que será o dia, uma construção de uma rotina a qual a criança faça parte dessa escrita, que a criança tenha sim um modelo de leitor experiente, e aí precisa que o adulto de casa tenha hábito ou tenha desejo ou vontade de ler para a criança. E quando for ler, interaja com o texto, dê risadas, brinca, diga se gostou ou se não gostou, dê pausas, mostra para a criança que ali ou está fazendo pergunta, imita som, imita voz de personagens, sabe? Hoje a gente tem descoberto, né, tantos recursos aí, tantos sites, tantos YouTubers fazendo contação de história, mas não é só isso, é você também fazer parte desse processo. Quando o professor está na sala de aula, ele faz um máximo para tentar mostrar para a criança como é bom e como é importante ler e escrever no mundo que a gente vive, né? A gente faz parte desse mundo e a criança precisa sentir parte disso, desse desafio, e que muitas vezes não é muito prazeroso e que muitas vezes não é muito belo, mas que é difícil e é possível, que a gente pode não desistir, que um ajuda o outro. Então, às vezes uma criança que está lendo melhor, mas aquela não tem tanta vergonha ou tanto desafio ainda na escrita, ela se sente muito mais segura na escrita e o outro se sente muito mais seguro na leitura, e o professor organiza essas duplas produtivas ou grupos produtivos, isso vai auxiliando no processo, mas o professor também faz parte desse processo. Ele não está ali só para ensinar, ele ensina e aprende junto com as crianças, porque as crianças de hoje ainda bem fazem perguntas, questionam, perguntam por quê, e aí é o dia a dia que a gente vai mostrando para ela que ela faz parte desse processo e que dê, assim, elogie,
sabe? Mostra satisfação com o mínimo de conquista possível. Pode ser uma conquista pequena para você, mas para a criança é uma conquista enorme, importante. Ah, Thaís, mas não tem angústia, não é a mesma coisa. Realmente, não é a mesma coisa. Se eu me deparar hoje tendo que fazer um canal numa criança, no meu sobrinho, sem saber fazer o canal, e eu não tiver outro recurso, o ser humano ele dá um jeitinho e ele vai tentar fazer o melhor, né? Deus me livre disso. Mas, tô brincando aqui, mas é uma coisa séria. Que é isso, vocês se depararam com uma situação que até então vocês não são profissionais da área, não fazem esse papel, mas existem sim possibilidades que vocês podem contribuir para que esse processo de alfabetização da criança também auxilie. Não estou aqui dizendo que você será professora, professor do seu filho, da sua filha, de forma alguma. Não é isso. A gente não substitui os profissionais, né? Mas a gente dá recursos, a gente estimula, a gente incentiva. E uma coisa que eu digo assim com o coração muito tranquilo, não, o ano não está perdido. O processo de alfabetização não está perdido. Primeiro que ele começa desde pequeno, ele começa lá na primeira faixa etária, a gente vai ajudando a criança a perceber quantas imagens, quantas letras, que o nosso mundo é letrado, para que serve, os rótulos, crianças que estão aí no jardim, por exemplo, né? Ela já está no processo de alfabetização. E ele também, ele vai até o segundo ano aí, final do segundo ano, terceiro ano, a gente ainda vai cuidando de outras questões de processo da alfabetização, de ortografia, de contextualização, de uma produção de um texto mais amplo, mais elaborado, com mais coerência, com mais concordâncias. Mas a criança que hoje se encontra no primeiro ano, ela não tem um ano apenas para alfabetizar. O que eu quero deixar claro é que ela não começou esse processo somente esse ano. Mas a gente ainda carrega aquela cultura de que pré-escola e primeiro ano, como se ela tivesse um tempo tão limitado para saber tudo sobre o processo de alfabetização, para ela se alfabetizar em tudo. Ela vai ler, ela vai escrever, teremos uma leitura mais pausada, provavelmente, ou não. Teremos sim erros de ortografia e é muito comum, muito natural nesse primeiro ano. Primeiro ano não é primeira série, né? Então vamos cuidar disso. E que hoje essa escola invertida, né? Que vocês criem parcerias entre famílias e escola, família e a professora de alfabetização, tá bom? O desafio está sendo para todos, tanto quanto para famílias, quanto para professores alfabetizadores. Isso eu falo, estou vivendo isso, né? E aí as angústias também, enquanto professora, têm aparecido, claro, somos seres humanos, mas quero dizer que estamos juntos. Então, o que vocês precisarem também, contem comigo, estou aqui para ajudar, tem dicas, tem formas, tem como amenizar esse processo e as crianças a cada dia nos surpreendem muito mais, né? Elas são as prioridades, a criança é a prioridade para a gente hoje na área da educação também. As famílias estão vivendo as suas angústias, os professores estão vivendo as angústias deles também, mas a criança é a prioridade e tem como a gente continuar incentivando, estimulando esse processo de ler e escrever com a criança, né? É junto, não é ela sozinha, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, o que precisarem, contem comigo.